E o técnico Tite fez novas mudanças no Flamengo para a partida contra o Bahia. O Flamengo segue a sua preparação para o jogo contra o Bahia nesta quinta-feira. Novamente o Tite com muitos desfalques. É um Flamengo que realmente tem os seus principais jogadores fora, porque estão disputando as competições, a Copa América. O mercado da bola está agitado no Flamengo. O Mengão se prepara para a janela de transferência do meio do ano para trazer novos reforços. Mercado da bola, galera, vamos lá. É o seguinte. E que quer montar um time competitivo já para esse segundo semestre. Só que existe possibilidade do Danilo jogar no Flamengo? Facundo Pelista, jogador uruguaio, pertence ao Manchester United, está emprestado ao Granada. A gente falou sobre ele ontem, no vídeo de ontem. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo. Chega mais na ação na manhã desta quarta-feira. Um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Mengão que entra em campo nesta quinta-feira, partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia. O Flamengo precisa muito da vitória para continuar no pelotão de cima do Campeonato Brasileiro, brigando ali pela liderança do Brasileirão. Bom, vamos juntos aqui analisar as informações do Mengão, mas eu gostaria que você chegasse aqui dando aquela moral de sempre, deixando o seu like ajuda demais o trabalho do nosso canal. Vamos fazer aquele combinado de sempre, eu trago sempre as informações do Mengão para vocês e você sempre deixa o seu like, não paga nada, é só deixar o seu like aí embaixo. Vamos bater uma meta juntos aqui de 5 mil likes para esse vídeo, hein? Eu preciso demais da força da torcida do Mengão em peso no nosso canal. Se você ainda não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, lembrando que aqui todos os dias nós trazemos as notícias e informações do Flamengo para vocês. Então é só você apertar o botão aqui embaixo, se inscrever e ativar o sino das notificações, tá bom? E corre nos comentários, já coloca aí o seu palpite para a partida contra o Bahia. E aí, quem vence essa partida? É uma partida difícil, hein? Contra o Bahia. E também coloca aí a sua cidade. Qual cidade você está assistindo nossos vídeos? Você está no Rio de Janeiro? Você está na Bahia, no Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí? Escreva pra gente saber aonde tem torcedor do Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil, Flá TV, João Guilherme, Vene Casagrande. Link na descrição como crédito. Bora para as últimas informações do Flamengo na manhã desta quarta-feira. Valeu, pessoal. O Flamengo segue a sua preparação para o jogo contra o Bahia nesta quinta-feira, 20 horas, Maracanã. Técnico Tite retorna à área técnica depois de ter ficado fora no jogo contra o Atlético Paranaense. Estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo e vai contar com o retorno, muito provavelmente, de Ayrton Lucas, à lateral esquerda. Ele treinou com o grupo ontem, também nesta terça-feira no Ninho do Urubu. Então o jogador, depois de ter ficado fora por um período aí, lesão muscular, ele volta à lateral esquerda, justamente num período importante, porque o Fabrício Bruno está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Léo Pereira, que fazia improvisado a lateral esquerda, pode voltar à sua função de ofício e aí o Ayrton Lucas reassume a lateral. No meio de campo, o Flamengo ainda não deve ter o Alan, pelo menos como titular. Ele ainda está no período de transição, aquele trabalho com bola no campo, enfim, ainda retornando às atividades, lesão muscular um pouco mais grave também. Vai ser reexaminado aí para ver se ele vai ter condições ainda de ser relacionado para o jogo de quinta-feira no Maracanã. Em relação a Cebolinha, Cebolinha também fazendo um trabalho mais de transição, ainda já com bola, parte às vezes com o grupo, então tem condições, claro, de entrar em campo contra o Bahia nesta quinta-feira no Maracanã. Ele não teve lesão, saiu no jogo contra o Grêmio na última semana. Então o Flamengo aí vai se montando rodada a rodada, peça a peça, para disputar o Campeonato Brasileiro. O Igor Jesus ainda está fora também por conta de uma lesão. Então o Flamengo vai encaixando as peças e, claro, não tem os convocados. Os 4 uruguaios e o Pulgar estão na disputa da Copa América. Muito bem, 2 super jogos de G4 do Campeonato Brasileiro nesta 10ª rodada. Elton, a gente começa falando então desse Flamengo e Bahia. É um Flamengo que realmente tem os seus principais jogadores fora, porque estão disputando as competições, a Copa América, a competição continental. E aí eu te pergunto, pelo menos tem o Everton Cebolinha podendo voltar e o Ayrton Lucas, que era um grande problema para o Tite, a lateral.
Exatamente. E é o lado esquerdo que fica mais fortalecido, né, Marcela? Tanto com o Ayrton Lucas quanto com o Everton também, que tem tido oportunidades de ser aquele Everton que a gente conheceu antes dele sair do futebol brasileiro. Com o Tite ele recuperou esse protagonismo dentro do Flamengo. É um Flamengo ainda muito desfalcado, mas um Flamengo mesmo assim forte, né, para tentar buscar essa liderança. É claro que esse confronto desse quarteto, né, bem interessante nessa rodada, não depende só do Flamengo para chegar à liderança, mas enfrenta um adversário também que a gente pode não colocar o Bahia nesse momento como um dos favoritos ao título brasileiro, mas é um dos candidatos. O momento diz o Bahia brigando nesse momento por liderança do Campeonato Brasileiro. E é um confronto direto para o Flamengo. Então o Flamengo vai ter que encarar esse jogo como um confronto direto, assim como o Bahia encara o Flamengo como um confronto direto também, porque os dois vão se enfrentar no segundo turno do Campeonato Brasileiro e a gente não sabe até que ponto da tabela, inclusive, eles estarão, né? E a gente percebe, né, Marcela, que tendo organização, você tendo um time competitivo, você tendo ali tranquilidade para trabalhar e qualidade técnica, além da grana, você consegue fazer algo como o Botafogo e Atlético Paranaense também estão fazendo nos últimos anos. Então é um jogo difícil para o Flamengo, assim como é um jogo difícil para o Bahia, e nesse momento um confronto direto na briga ali pelas primeiras posições da tabela. Pois é, impressionante realmente o Campeonato Brasileiro que vem fazendo o Bahia muito firme, jogando muito bem. Veremos como vai se comportar, né, jogando agora fora de casa. O Flamengo já tem um duelo importante na semana e tem a vantagem que, mesmo ainda seguindo com desfalques, a partida será em casa. E tem boas notícias para o jogo. A primeira é o retorno do próprio técnico Tite à beira do campo após cumprir suspensão. E além do comandante da equipe, Cebolinha e Ayrton Lucas devem estar disponíveis. O camisa 11 ficou fora contra o Atlético Paranaense por dores na posterior da coxa direita. Contudo, não houve lesão constatada e ele vem se recuperando bem. Já Ayrton Lucas também tem boas chances de ser escalado. Sem atuar nos últimos 3 compromissos, o lateral esquerdo está praticamente recuperado e pode pintar como opção para Tite. Com isso, Léo Pereira pode voltar à zaga. Além disso, Léo Ortiz, que deixou a partida contra o Furacão com dores na coxa direita, não teve lesão confirmada pelo departamento médico. Quem está fora é Fabrício Bruno, que recebeu o 3º cartão amarelo e será desfalque contra o Bahia. Após o empate contra o Atlético Paranaense, o Flamengo caiu para a 2ª colocação na tabela de classificação do Brasileirão com 18 pontos. Contudo, o elenco rubro-negro pode reassumir a liderança na próxima rodada. Para isso, o Fla precisa vencer o Bahia e torcer para o Botafogo tropeçar diante do rival. O time segue a todo vapor nos treinos e com possibilidade de destaques dos mais novos. Sobre o Ayrton Lucas, eu não consigo cravar porque o Flamengo ainda treina terça e quarta. Hoje, às 15 horas, amanhã também às 15 horas. Vai que o atleta volte a sentir dores no local da contusão e aí ele não fique à disposição contra o Bahia. Mas se eu tivesse que apostar um VNBet aqui, eu apostaria um dinheiro que o Ayrton Lucas fica à disposição porque ele treinou uma parte com o elenco na atividade de ontem e a tendência é que ele treine nessa terça e nessa quarta com os demais jogadores e fique à disposição. O retorno vem numa boa hora, porque o Fabrício Bruno suspenso, o Léo Pereira, que estava fazendo a lateral esquerda, pode fazer a zaga novamente junto com o Davi Luiz e o Léo Ortiz sendo mantido como volante, tendo em vista que o Alan dificilmente fica à disposição diante do Bahia. Ele está sendo preparado para voltar no final de semana contra o Fluminense. Então, novamente o Tite com muitos desfalques, mas se a gente for parar e analisar a ausência do Fabrício Bruno nesse momento, vai ser até benéfico para ele, porque é um jogador que está jogando na base de sacrifício, com muitas dores no tornozelo, e aí ele levou o terceiro cartão amarelo. Eu acho que é melhor ele ficar ausente contra o Bahia a ficar ausente num clássico contra o Fluminense. Então, são desfalques importantes, mas o Tite, pelo menos até o momento, está conseguindo dar conta do recado com a ajuda de jovens jogadores da base. Repito o que eu falei ontem aqui, jogadores têm sido muito importantes. O gol do Everton Araújo exemplifica isso. No banco de reservas, no jogo contra o Atlético Paranaense, eram 11 jogadores crias da categoria de base do Flamengo. Apenas o Gabigol não era. Então é só para valorizar o trabalho da diretoria e também das pessoas responsáveis pela categoria de base do Flamengo. O Pedrosa muda bastante com o Ayrton Lucas, né, no lugar de um improvisado zagueiro ali. O Léo Pereira não fez feio, mas não é a dele. O Ayrton Lucas apoia muito, muda o estilo de jogo do Flamengo, né? Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Vene, galera de casa.
Não que o Léo Pereira tenha feito partidas ruins, muito pelo contrário. Eu acho que para um zagueiro ele se adapta muito bem ali na lateral esquerda, tem qualidade técnica para isso. Talvez não tenha a velocidade e a potência do Ayrton Lucas para chegar ao fundo, porque o Ayrton Lucas é um dos jogadores mais rápidos aqui do futebol brasileiro. Eu acho que a volta dele também é benéfica. Então o Léo Pereira deve retornar aí para a zaga. Eu acho também que a saída de bola do Flamengo ela tem uma qualidade muito grande quando ele está de zagueiro, porque é um cara que, como eu falei aqui, que tem um nível técnico alto, mas o Flamengo vem se dando muito bem, mesmo com esses desfalques, é uma equipe que está bem organizada, que encontrou outra característica, talvez, eu entendo esse Flamengo como um Flamengo mais vertical, mais direto do que é quando tem seus titulares, só que tem que tomar cuidado com o grande adversário que é o Bahia. Eu encaro esse jogo como um confronto direto. O Bahia não só por estar na parte de cima da tabela, mas é uma equipe que é muito forte. Se você for parar para pensar, o meio-campo com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, e aí você olha para as pontas. Por exemplo, na lateral esquerda tem o Luciano Juba, que é quase um camisa 10 jogando na lateral esquerda. O Gilberto na lateral direita, e aí eu acho que o Ayrton Lucas volta e tem que explorar muito, porque o Gilberto é um bom jogador, um cara que tem experiência na Europa, um baita de um lateral, mas ele tem algumas deficiências na parte defensiva. Então o Flamengo pode explorar esse lado aí direito do Bahia. De qualquer forma, você tem Everaldo, Tassiano, é um time muito forte e que vai ser um grande desafio para o Flamengo. O Paquito tá lembrando aqui, reencontro do Everton Ribeiro com a torcida do Flamengo no Maracanã. Como é que você acha que vai ser o clima? Pois é, primeiro jogo dele contra a ex-equipe Flamengo. Lembrando que aqui ele é tratado como ídolo e não é por menos, né? A história dele com a camisa do Flamengo é uma história extremamente bonita. Eu acho que vai ser algo bem normal. Não acredito que torcedores irão vaiar o Everton Ribeiro, muito pelo contrário. Eu acho que vai ter até aplauso ali antes da bola rolar. É um jogador que tem uma história muito bonita aqui, mas eu também não sou a favor de homenagem, igual muita gente pensou que iria acontecer, homenagem para o Everton Ribeiro. Eu acho que não. Esquece a homenagem nesse momento, é um jogo extremamente importante, um jogo numa briga na parte de cima da tabela. Inclusive o Bahia, na minha opinião, ao lado do Botafogo, são dois times que podem tirar proveito bastante durante a Copa América. Porque se a gente parar e analisar, o Bahia só teve um jogador convocado e o Botafogo também, enquanto Palmeiras, Flamengo, outros clubes internacionais tiveram muitos jogadores convocados para suas respectivas seleções. Então acho que vai ser um reencontro bem natural. Eu acho que o jogador merece respeito, aplausos antes da bola rolar, mas depois que a bola rolar, é um adversário, tal como outros jogadores do Bahia. Flamengo é favorito por jogar no Maracanã também, né? Se fosse de repente na Fonte Nova, teria mais um equilíbrio. Apostaria na vitória do Flamengo, Pedrosa? Não sei se eu apostaria, mas dentro dessa análise aí... Quer um dinheiro no Flamengo, Pedrosa? Nunca caso dinheiro no Flamengo. Pedrosa. A única coisa que eu vejo... Então vai lá na tua apostinha lá, gravar no Mengão. É gol do Pedro. Que aí tem acontecido com certa frequência, entendeu? Aposta no Flamengo que é dinheiro certo. Nada disso. Mas eu acho que o Flamengo é o favorito para essa partida diante do Bahia, com a sua torcida, num bom momento. Por exemplo, a gente já viu o Flamengo jogar no Maracanã nessa temporada com panela de pressão, com o Tite sendo extremamente pressionado. Agora não, principalmente depois do empate heróico na Arena da Baixada, eu acho que a torcida do Flamengo vai com uma vibe, digamos assim, de apoio o tempo inteiro, de seremos campeões, que o título do Campeonato Brasileiro é algo que a torcida do Flamengo sente falta, por exemplo, nas últimas temporadas. Então, na minha visão, o Flamengo tem tudo para vencer essa partida. Ô Pedrosa, eu acho que é o grande teste para o Bahia. Eu não vejo assim o Bahia já pronto para brigar pelo título, para se manter lá na parte de cima da tabela. Eu acho que esse jogo na quinta-feira no Maracanã pode até mudar a minha opinião. Eu acho que vai ser o teste para o Bahia mostrar que realmente briga pelo título. Vai bem na Fonte Nova, não vai tão bem quando sai, pega um Flamengo fora de casa, apesar do Flamengo estar com os desfalques, mas aí sim é o teste para provar que o Bahia pode ser forte fora de casa também contra o Flamengo. A questão do Bahia nessa temporada, Flávio, é que eu acho que o Bahia ele contratou os jogadores e também tem um técnico que estão acostumados a ganhar. O Rogério Ceni é campeão brasileiro pelo Flamengo, ele é diversas vezes campeão brasileiro como jogador, então ele conhece muito essa competição. Com o São Paulo, ele teve uma dinastia no São Paulo nessa competição. Além disso, também é um cara acostumado a ganhar título. Aí você para pensar em Everton Ribeiro, não preciso nem falar. A torcida do Flamengo sabe muito bem do calibre e da qualidade que ele tem. Então eu acho que a casca do Bahia, dentro do seu elenco, está se formando. Mal ou bem, Gilberto, grande jogador. O Vitor Cuesta é um cara que está acostumado com esse tipo de situação. Enfim, tem vários e vários jogadores que
tornam o Bahia uma equipe competitiva. Agora, se vai ter fôlego para chegar até o final com Palmeiras, Botafogo, Flamengo, aí eu já não sei. Mas lembrando que no próximo dia 10 de julho já começa a janela de transferências. E o Bahia, do Grupo City, com certeza vai se reforçar também. Então o campeonato muda quando gira essa janela de transferências. A gente pode ver outra vertente aí nessa situação. Rovenei tem renovação de contrato no Fla, patrocínio, passa os valores aí pra gente, o patrocinador da camisa, aumenta Pois o valor. é Assist Card, a gente pode falar o nome da marca, né? Já Assist falou, Card, vamos agora eu embora. já falei, não tem mais o que fazer. Todo mundo vai ver. Mas tá é isso, vendo lá fica aqui na parte de trás da camisa, abaixo do número, e o Flamengo teve uma renovação de contrato, e quando tem essa renovação de contrato com a empresa, tem uma valorização também. O atual contrato pagaria ao Flamengo 17 milhões de reais e agora no novo vínculo vai pagar 21 milhões e meio de reais. Então é uma valorização muito boa para essa propriedade aqui da camisa. O Flamengo vem fazendo um trabalho impecável em relação a isso. Essas receitas com patrocinador, o Flamengo vem fazendo um baita trabalho. A gente pode criticar bastante a gestão Rodolfo Landim em várias outras situações, mas em relação a isso, geração de receita, sobretudo com patrocínio no uniforme, é um baita trabalho que o Departamento de Marketing e Comunicação vem fazendo. Ô Pedrosa, só para encerrar esse assunto, a gente já fala do Felipe Luiz, o flamenguista não reclama de barriga cheia, não, dessa direita, os caras ganham tudo, valores absurdos, tem gente que ainda xinga o Landim, o Braz lá no Maracanã. Que isso, rapaz, se pegar outras diretorias por aí, eles vão fazer o quê, hein? Não, eu acho que assim, em relação ao potencial que o Flamengo tem midiaticamente, comercialmente, não tem o que falar. Os caras têm um baita de um patrocínio da Adidas, o patrocinador Master paga um grande valor, os outros patrocínios também. O patrocínio de manga de camisa do Flamengo é maior do que a maioria dos clubes de Série A que usam o Master. Então isso tem que ser levado em consideração e isso é inegável. A questão, muitas vezes, é a gestão do futebol. Eu acho que na gestão do futebol eles deixam a desejar em vários momentos, com palavras, por exemplo. A gente vê aí o Rodinei acabou de ser campeão europeu com o Olympiacos. Era um jogador que poderia muito bem estar no Flamengo até hoje. E o Flamengo sofre com essa lateral direita até hoje. Mas por uma palavra que não foi dita pela diretoria, ele foi embora. O Gabigol, a mesma coisa. Claro que o Gabigol também tem culpa em várias situações. Mas tinha um acordo feito com o Gabigol e não foi assinado e depois se enrolando. Então eu acho que a torcida ela cobra muito mais o Marcos Braz e o Rodolfo Landim em decisões do futebol do que de fato na administração, na saúde financeira do clube. Eu acho que a saúde financeira do Flamengo é um exemplo para qualquer clube e eles conseguem aproveitar todo esse potencial. E acho que mandaram também bem... Fala aí. O clube está faturando hoje mais de 1 bilhão, de maneira assim, é algo assustador. Em números, essa gestão não erra, ela não erra, mas assim, é um trabalho muito a longo prazo. A gente está falando desde 2013 na gestão, Eduardo Bandeira de Mello, inclusive o Landim fazia parte da gestão também, isso precisa ser dito, outros VPs também faziam parte, como o Rodrigo Tostes, enfim. E ele sabe lidar muito bem com números, só que o tato dele em alguns momentos, sobretudo na gestão pós-incêndio do Ninho do Urubu, com as famílias, é algo que também ele recebe muitas críticas em relação a isso, mas é a gestão de futebol. Pedrosa foi muito bem. Eu acho que a gestão de futebol, o departamento de futebol, às vezes deixa a desejar. A gente está falando de Marcos Braz, que é extremamente criticado por atitudes tomadas na temporada passada. Tanto é que nada o Flamengo ganhou e ele segue ali no comando e não vai cair. Para quem acha que o Marcos Braz um dia pode cair, Rodolfo Landim não tira o Marcos Braz, só se ele pedir para sair. E agora, hein? O Cruzeiro já deu uma sinalização para o mercado que vem com tudo e que quer montar um time competitivo já para esse segundo semestre. O Dudu seria uma contratação de impacto. Não deu. E agora o Cruzeiro está pensando ainda mais alto. E eu vou explicar por quê. Ele está mirando 2 jogadores que são bem mais jovens do que o Dudu e que têm um potencial de ainda trazer benefícios tecnicamente, esportivamente, em termos de marketing, de mídia, por muitos e muitos anos. Sabe quem são esses jogadores? A torcida do Flamengo conhece muito bem. Gabigol e Michael. A informação está na imprensa de Minas Gerais. Vi o companheiro Everton Guimarães, da Band lá de Minas, gravando um vídeo falando sobre isso, e também a Rádio Itatiaia já trouxe a informação. Gabigol
antes mesmo do nome do Dudu ser falado, já era um desejo do Pedrinho e da cúpula cruzeirense. O Dudu virou um desejo porque ele se ofereceu e depois se arrependeu. Gabigol, não. Sempre esteve na mente do Pedrinho e ele quer esse jogador. Ele considera que Gabigol, e ele tem toda a razão, será uma contratação de impacto, uma contratação para encher o aeroporto, e ele tem apenas 27 anos. Tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro deste ano. Entretanto, não podemos esquecer, Gabigol está jogando sob efeito suspensivo. Ele está condenado pelo CAIS, por tentar impedir a realização de um exame antidoping. A pena dele vai até abril de 2025. O julgamento que seria realizado na semana passada foi cancelado e não há previsão de uma nova data. Então isso traz uma preocupação. O Cruzeiro pode fazer um grande investimento no jogador que pode ficar impedido de jogar daqui a pouco. Ou não. Ele pode ser absolvido. É uma incerteza. O Pedrinho já ligou para o presidente Rodolfo Landim. Iniciou uma aproximação, iniciou uma conversa e vamos ver o desdobramento disso. Gabigol sempre diz que quer ficar no Flamengo, que o desejo dele é permanecer no Flamengo, que ele nasceu para jogar no clube. Mas todos sabemos do desgaste recente que aconteceu entre Flamengo e Gabigol por tudo o que já foi amplamente divulgado. Gabigol seria uma contratação impactante do Cruzeiro, mas nesse momento é muito difícil, exatamente por esses pontos que eu citei. A gente tem que falar sobre uma entrevista exclusiva dada pelo lateral direito Danilo, que está com a seleção nos Estados Unidos para a disputa da Copa América, joga na Juventus, daqui a pouco a gente vai falar como ele joga na equipe italiana. Ele deu uma entrevista exclusiva para a excelente repórter Monique Danello, da TNT, e ele foi questionado sobre o futuro dele. E disse que, nessa entrevista, que só há 2 clubes em que ele voltaria no futebol brasileiro a jogar: Santos e Flamengo. Que cavada do Danilo, hein? Mais um, exemplo do que fez o Neymar lá no camarote, no jogo do Flamengo, contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Danilo é mais um jogador que enxerga no Flamengo um dos únicos clubes com possibilidade, ou talvez o único clube com possibilidade de trazê-lo de volta, de repatriá-lo ao futebol brasileiro, E por isso os jogadores falam isso. Não é à toa que os jogadores falam isso. Eles vislumbram a possibilidade, de fato, de jogarem no Flamengo. São estrelas do futebol mundial e enxergam no Flamengo uma potência, a potência que é o único clube no futebol brasileiro com condições de fazer um movimento desse no mercado, O Neymar fez isso, agora é o Danilo. E eles falam em Santos e Flamengo, Santos por uma questão mais afetiva, evidentemente, são 2 jogadores oriundos do Santos, mas falam no Flamengo, evidentemente, visando o aspecto financeiro, O Santos hoje está numa situação muito ruim, está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. O Flamengo não, é um clube que briga por absolutamente tudo. Só que existe possibilidade de o Danilo jogar no Flamengo? Nesse momento, não há proposta do Flamengo pelo Danilo. Nesse momento, não há possibilidade do Danilo vir para o futebol brasileiro neste ano, O contrato dele com a Juventus vai até o meio do ano que vem, ou seja, vale por mais uma temporada na Itália. E ele é capitão da equipe, que ganhou a Copa Itália, inclusive justamente derrotando a Atalanta, foi ele quem levantou a taça. Danilo, no time da Juventus, joga como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Ele é lateral direito de origem, mas vem jogando na Juventus como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Uma linha de 3 com Gatti, Bremer centralizado e o Danilo. E está indo muito bem nessa posição, o que não significa, obviamente, que se chegasse ao Flamengo, não teria vaga como lateral direito do Flamengo. Aliás, o Flamengo precisa urgentemente de um lateral direito. Para mim, para muita gente, o Wesley fez uma boa partida contra o Atlético Paranaense. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, mas para mim é um jogador que não tem a menor condição. E é assim, toda vez que sai
na imprensa que ele tem proposta do Barcelona, sondagem de não sei aonde. Eu discuto bastante isso, viu? Porque é um jogador que não tem a menor condição de jogar num clube de maior expressão no futebol europeu. Menor condição. O garoto pode ser esforçado, ele apoia bem, mas tem sérios problemas defensivos e também, nossa, no jogo contra o Atlético Paranaense, me lembro de uma jogada em que ele ciscou pra lá, ciscou pra cá, ciscou pra lá, ciscou pra cá e acabou saindo com bola e tudo, né? É um jogador que não tem qualidade. Se não tem qualidade para jogar num gigante do futebol europeu, não tem qualidade para jogar no Flamengo também. Deixe aqui o que você pensa sobre isso. Em entrevista à CNN, Marcos Braz falou sobre Dudu, né? A possibilidade ali de o Dudu jogar no Flamengo. Não tem a menor possibilidade disso acontecer. O próprio Marcos Braz falou que tem uma relação muito boa com o Anderson Barros, né? Que é o diretor de futebol do Palmeiras, é o equivalente do Marcos Braz, né? No Palmeiras, falou que não tem a menor possibilidade disso acontecer. Esqueçam qualquer possibilidade de o Dudu jogar no Palmeiras. O Dudu, para mim, se queimou com todo mundo nessa situação envolvendo Cruzeiro e Palmeiras, né? A presidente do Palmeiras deu uma entrevista, para mim, histórica ao canal Sport TV, dizendo que não, que o Dudu, por ela, não ficaria mais no Palmeiras, que estava tudo acertado entre Palmeiras, Cruzeiro e o jogador. E o jogador, na última hora, disse que não, quer ficar no Palmeiras, e aí o Cruzeiro acabou publicando uma nota oficial, colocando em discussão o caráter do jogador. Inclusive foi ele, segundo o Alexandre Matos, quem foi atrás do Cruzeiro para pedir a negociação. O Cruzeiro lhe ofereceu um contrato de 4 anos e ele aceitou, né? Um jogador de 32 anos, ele aceitou para ganhar mais até do que ganha no Palmeiras, Dudu, que tem o maior salário do futebol brasileiro. Então, assim, é uma situação bem complicada para o jogador. Como é que ele vai ficar no Palmeiras? Com que clima ele vai ficar no Palmeiras? A própria Helena Pereira diz que ele vai sair no final de 2025, quando vence o contrato dele, tá? Mas, assim, trazendo aqui para o nosso assunto principal, que é a Flamengo, esqueçam, não tem a menor possibilidade de o Dudu jogar no Flamengo. Eu vou dizer uma coisa para você: o jogador que faz isso, que fez com o Palmeiras, para mim não interessa. Já basta jogador que coloca a camisa do Corinthians, de time adversário, jogando no Flamengo. Embora nessa partida contra o Atlético Paranaense, acho até que o Gabigol não entrou mal no jogo não, né? Mas convenhamos, né? Ele tá com o filme queimadaço com a diretoria do Flamengo, com os jogadores do elenco ali todos, por causa do que fez, uma atitude vergonhosa, uma atitude inaceitável. Eu vou começar com as boas notícias para você, torcedor rubro-negro, porque Everton Cebolinha, Ayrton Lucas e Alan treinaram com os demais companheiros nessa terça-feira e tem ótimas chances de serem relacionados para pegar o Bahia. Eu digo ótimas chances porque o Flamengo tem mais um treino na tarde dessa quarta-feira. Pode acontecer, óbvio, vamos bater na madeira aí para não acontecer, mas eles podem voltar a sentir algum incômodo, alguma dorzinha no local das suas respectivas contusões ou problema físico. Eles podem. Então, eu não vou cravar, mas quando eles treinam com os demais companheiros nessa terça-feira, a expectativa é que na quarta eles treinem também e fiquem à disposição do técnico Tite para o jogo de quinta-feira diante do Bahia. Para quem não se recorda, Cebolinha sentiu um problema físico no jogo contra o Grêmio, foi desfalque contra o Atlético Paranaense, ele não teve lesão constatada, mas foi preservado e fez tratamento no local do incômodo que o tirou do jogo contra o Grêmio. E Alan se lesionou, vocês não vão se recordar, mas ele lesionou o músculo posterior da coxa direita no jogo do Flamengo contra o Vasco, que o Flamengo goleou o Vasco por 6-1 no último dia 2 de junho, ou seja, está aí 2 semanas longe dos gramados. E o Ayrton Lucas é um caso mais grave, ele não joga desde o dia 28 de maio, quando o Flamengo venceu o Milionários. De lá para cá ele vem tratando dessa lesão muscular e agora está curado, está à disposição do técnico Tite, torcer para ele não sentir nenhum incômodo nessa quarta-feira e ficar à disposição. E qual será? Foi mal, galera, apurando uma informação aqui ao vivo. E a notícia ruim em relação ao treino é que Bruno Henrique não treinou novamente com os demais companheiros nessa terça. Aconteceu isso ontem. O Bruno Henrique teve um mal-estar muito forte
na véspera do jogo contra o Atlético Paranaense, teve vômito, enfim, muito forte mesmo. Ele só foi a campo na base de sacrifício porque o Cebolinha não estava à disposição. Ele tentou. No primeiro tempo ele tentou, no intervalo precisou ser substituído. A ver, se não treinar nessa quarta-feira, ele é dúvida, o que eu posso dizer para vocês ele é dúvida, se não treinar nessa quarta, ele está fora do jogo contra o Bahia. Mesmo vivendo um momento ruim, eu considero um desfalque extremamente importante. Fabrício Bruno é desfalque por cartão, ele está suspenso, não pode entrar em campo contra o Bahia, e essa suspensão vem num bom momento, porque ele vem atuando aí na base de sacrifício também, com muitas dores no tornozelo. Eu não vou dizer atuando com lesão, porque seria leviano e até irresponsável da minha parte, mas o que eu posso dizer para vocês é que se o Flamengo não tivesse com tanta necessidade de ele entrar em campo, acho que ele poderia ter sido preservado pelo técnico Tite, porque ele está sentindo muitas dores, segundo me relatou uma fonte lá do Flamengo. Então ele agora vai tratar durante essa semana para ficar à disposição contra o Fluminense sem dores no jogo do final de semana. Mercado da bola, galera, vamos lá. É o seguinte, lembra do Peterson, que foi emprestado ao Atlético Paranaense no começo da temporada? E logo no começo dele da trajetória do Atlético Paranaense, ele foi afastado pela diretoria por ato de indisciplina, chegar atrasado em um treino, tendo em vista que ele mora no local lá do treino. Então a diretoria do Furacão não gostou nem um pouco, o afastou, e desde então ele está afastado, não está sendo utilizado e nem será mais utilizado pelo Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense até tentou devolvê-lo ao Flamengo, o Flamengo não quis, mas nessa janela de transferência do meio do ano ele está de saída do Atlético e não vai retornar ao Flamengo. Ele vai para o Estrela Amadora de Portugal, um novo empréstimo de 1 ano, de 12 meses, com uma opção de compra de 700 mil euros, cerca de 4 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos. É um jogador que se desvalorizou, porque a opção de compra lá no Atlético Paranaense era maior. Só que o Flamengo entende que nada pode fazer, a verdade é essa. Um jogador que se desvalorizou graças a ele, por atos que ele cometeu fora das 4 linhas. Não foi nem por conta do que ele fez dentro de campo, mas fora das 4 linhas ele cometeu um erro, está desvalorizado e ele vai para o Estrela Amadora. Se ele for comprado, querendo ou não, cai 4 milhões na conta do Flamengo, e o Flamengo ainda manteria 30% dos direitos econômicos desse atleta. E por falar no Estrela Amadora, agora é oficial, Daniel Cabral não é mais jogador do Flamengo. A gente vem falando sobre esse jogador que está sendo cedido ao Estrela Amadora de Portugal. O Flamengo libera esse jogador de maneira de graça, ou seja, sem compensação financeira, mas faz uma parceria com o clube português na divisão dos direitos econômicos. O Flamengo libera de graça, sem compensação, porque o contrato dele acaba agora. Ou seja, o Flamengo ia perder o jogador de graça de qualquer jeito, mas pelo menos desse jeito, nesse molde de negociação, o Flamengo mantém 50% dos direitos econômicos dele. Então, futuramente, se ele for vendido, cai um dinheiro na conta do Flamengo. Um jogador que sofreu muito com contusão, tem 22 anos, era tratado como promessa, foi campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira. Naquela seleção tinha o Noga, que hoje está em Portugal também, o Daniel Cabral de titular, e tinha o Lázaro também, que hoje está no Palmeiras. E o Daniel Cabral era titular absoluto, faixa de capitão, promessa absurda, mas sofreu muito com lesões graves no joelho. Que ele seja muito feliz, que ele consiga ter sequência na carreira dele. Ele tem apenas 22 anos. E por falar no Estrela Amadora, o Flamengo e Estrela Amadora estão assim, ó, parceria, tá? Praticamente um intercâmbio, porque em um mês o Flamengo fez 3 negócios com o Estrela Amadora. Primeiro tinha emprestado o atacante André Luiz como opção de compra. Aí agora o Estrela Amadora foi lá, exerceu a opção de compra. O Flamengo agora liberou o Daniel Cabral para o Estrela Amadora. E o Peterson está sendo emprestado também para o Estrela Amadora. Parceria, na minha opinião, de sucesso. Eu acho que o Flamengo tem que ter um parceiro sim lá no futebol português, e querendo ou não, esses jogadores, embora eles não agreguem muito aqui ao Flamengo, mas lá no Estrela Amadora tenho certeza que eles podem render bons frutos dentro de campo e financeiramente falando para o Flamengo no futuro. Galera, Facundo Pelistri, jogador uruguaio, pertence ao Manchester United, está emprestado ao Granada. A gente falou sobre ele ontem, no vídeo de ontem, que a imprensa uruguaia está noticiando que o Flamengo tem interesse na contratação desse atleta. Falei para vocês, eu não tenho essa informação, uma informação da imprensa uruguaia. E hoje um dirigente do Flamengo me garantiu que não tem nada. Ontem essa outra pessoa já havia mencionado que está no scout, mas não tinha nada, mas agora esse dirigente me garantiu, falou: Vene, não tem nada.
Pode falar aí para os seus seguidores, no seu canal. O Flamengo, nesse momento, não negocia com Facundo Pelistri. E, por falar em contratação, em entrevista à Cazé TV, Marcos Braz comentou sobre a movimentação do Flamengo nessa próxima janela de transferência no meio do ano. O dirigente afirmou que serão apenas ajustes, ou seja, quem espera um Flamengo intenso, forte nessa janela de transferência, pelo menos, segundo Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, isso não vai acontecer. Abre aspas para o dirigente rubro-negro. A gente fez a opção de adiantar a janela deste ano. A do meio de ano não será tão movimentada quanto a de início. Serão feitos apenas ajustes no time. A gente fez o mercado muito cedo. Trouxe De La Cruz, Léo Ortiz, Vinha e Carlinhos, disse Marcos Braz à Cazé TV. Com todo respeito, ele citou o Carlinhos ali apenas para dar uma moral ao Carlinhos, porque não podemos considerar o Carlinhos como reforço de peso nessa janela de transferência. Muito pelo contrário, tanto é que é um jogador que está sendo muito pouco utilizado, está fazendo trabalho físico, enfim. E para finalizar, a imprensa árabe noticiando que o Jorge Jesus pediu a permanência de Michael até dezembro lá no Al Hilal. O Mister não quer abrir mão do atacante neste momento. Então, você, torcedor rubro-negro que sonhava com o Michael, já havia dito para vocês que não tinha nenhuma negociação, ainda mais agora com o Jorge Jesus pedindo a permanência dele. Jorge Jesus tem muita moral lá no clube árabe. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Fica ligado aí no nosso canal, que durante o dia nós vamos trazer as informações do treino do Flamengo, porque assim nós vamos saber mais ou menos qual vai ser o time que o técnico Tite vai preparar para essa partida. Lembrando que essa partida é importantíssima para o Flamengo, porque o Flamengo tá ali no pelotão de cima, nesse momento tá na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, precisa da vitória para continuar ali no pelotão de cima. Vamos ver o que o Tite vai preparar para essa partida. Muito obrigado por você estar aqui na manhã dessa quarta-feira junto com a gente. Não se esqueça, nação, deixe o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.